É não. Então vamos lá. Vamos lá, vamos gravar, vamos começar o nosso estudo o sexto estudo. Teoricamente, esse seria o último, mas não vai ser, porque nós vamos ainda prolongar mais um pouco. Então eu quero começar o seguinte: como a lição 6 ela é muito diferente das outras, né? Então, é o que eu falo, quando você vai estudar um texto, o interessante é você tentar descobrir, fazer 3 perguntas para o texto, tá? Para quem foi escrito, em que circunstância e como eu vou adaptar na minha vida. Se você não fizer responder essas 3 perguntas, vai ficar meio sem sentido. Então é assim, por exemplo, você vai achar, tem um versículo na Bíblia, lá em Salmo, que fala assim: não há Deus. Ok? Então, se você pegar esse versículo isolado, você fala assim: nossa, então isso vai em contradição com todo o resto da Bíblia, porque está dizendo não há Deus. Aí você lê o versículo seguinte: diz o ímpio em seu caminho, entendeu? Então você Uhum. tem que saber o contexto. Então é assim, quando Noé saiu lá do barco, sabe a história, né? Barcão, acabou os bichinhos, tá? Acabou a chuva. Tá? Deus falou para Noé, uma das coisas que ele falou, a hora que ele pôs o arco-íris, que é o símbolo da aliança, e o grande barato é a gente saber que essa aliança que ele fez com a humanidade até hoje aparece, então, porque Deus é atemporal. Então, quando ele botou o arco-íris, o que, que ele disse? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Isso ele falou para Noé, gente. Não é para o povo agora continuar tendo 400 mil filhos, você está entendendo? A terra já está cheia, você está entendendo? Então, crescer, multiplicar e encher a terra. Ok, para quem que ele falou? Ele falou para Noé naquela circunstância. O que, que eu posso adaptar na minha vida a isso? Então, quer dizer que a gente pode ter filho, entendeu? Aí é assim que você faz estudo. Você tem que ver o que, que foi, porque muitas coisas, às vezes, são, são histórias, estão contando fatos. Então, aí Deus falou para a pessoa, aí o fulano respondeu tal coisa. Então, isso serve para você saber o que, que aconteceu com a vida da pessoa. Não necessariamente pegar todas aquelas frases e adaptar na sua vida. Tipo, não, tá escrito lá, vai e mata seu irmão. Aí eu vou lá matar porque eu li um texto lá que tá dizendo matar irmão, entendeu? Então, para você estudar de uma forma racional, você tem que saber exatamente o contexto, tá? A Ana estava falando de João, né? Que ela foi lá fuçar a vida do João, e é muito legal isso. Então, o que que acontece? A vida do João é ótima. Não, a vida do João, né? Não, porque você tem um John na sua casa, que também é João, então tudo bem. Ah, é? Você tem direito, você está autorizado. É. O que que acontece com o João? O João, ele era novinho, tá? Ele era novinho e ele era tipo assim um adolescente, né? E é muito engraçado porque ele é conhecido como apóstolo do amor, mas é só ele que fala que ele era o apóstolo amado. Então é muito engraçado porque a gente escuta, João era aquele que Jesus amava mais. É porque ele era mais próximo. Ele estava tanto que o quadro da Santa Ceia do Michelangelo, o João está com a cabeça no ombro de Jesus, porque a Bíblia diz que ele era muito próximo. Ele devia ser uma pessoa fofa, que a gente fala em português, aí devia ser um fofo, né? E ele fala no Evangelho de João, ele fala que ele era o apóstolo amado. Isso não quer dizer que Jesus não amasse os outros, mas ele se sentia amado. Então, o grande barato é isso. Então, até o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte é um carioca muito legal, e ele fala um negócio de João, que ele fala assim, a propaganda é a alma do negócio. Porque ninguém fala que João era o apóstolo do amor, o amado, era só ele que fala, e todo mundo acreditou nisso, né? Porque se você for ver bem, só tem essa referência no próprio Evangelho de João, que ele não se refere a si na primeira pessoa. Ele fala, e João, o apóstolo a quem Jesus amava, o apóstolo amado. Então, vamos colocar isso para gente, né? Que legal, ele se sentia amado. Então, eu pergunto, será que eu me sinto amada? O meu relacionamento com Jesus é tão assim que eu me sinto amado? Eu não sei, só porque está escrito lá, né? Então, e João era tão próximo que quando Jesus estava na cruz, João estava abraçado com a mãe dele e Jesus falou, João, cuida da minha mãe. Né? Todo mundo sabe essa história, né? Ele falou, mulher, aí tá teu filho, filho, aí tá tua mãe, quer dizer, ele passou, ele sabia que o homem, ia morrer e terceirizou, não é terceirizou dá uma impressão assim, meio de descaso, não, ele delegou o cuidado da mãe dele
para João. Então, tudo isso vê que João era muito próximo dele. E por isso que eu gosto de estudar o Evangelho de João, porque o João, se você vê bem, tem as falas de Jesus. Os outros têm poucas. Então, você vê assim, ele põe os discursos inteiros, porque ele estava lá. Entendeu? Ele sabe o que realmente aconteceu. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar no Evangelho de João, por causa disso. Por ele ser o mais próximo, ele reproduz as conversas, né? Então, é muito interessante. Isso, você saber o porquê que a gente escolheu o Evangelho de João, porque quem era João, né? E assim, os nomes não eram muito, o pessoal não tinha muita criatividade naquela época. Então, o João Batista também era João que chamava, né? Era João também. E o João era primo de Jesus, na verdade, porque João Batista ele era filho de Isabel, e Isabel era prima de, Jesus, de Maria, né? Então a gente sabe a história lá do Natal, que quando o anjo apareceu para Maria e falou que ela estava grávida, e falou: e a sua prima, Isabel, já está no 6º mês. E Isabel era estéril, não se sabe se era ela ou o marido dela, os dois eram estéreis. E o grande barato de João Batista é que é o seguinte: quando Maria chegou para visitar a prima, quando ela chegou, a Isabel disse: o meu filho se mexeu dentro do meu ventre. Então, um percebeu a presença do outro, né? E João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. Então, quando Jesus começa a pregar e os discípulos de João escutam e falam: será que é o Messias? E João fala: vai e vê. E foi muito legal, porque tanto que ele mandou André, né? Vai agora, vai seguir ele. É ele, eu vim preparar o caminho para ele. Então, porque ele sabia que ele veio para preparar mesmo. Ele era o primo, ele era um pouco mais velho, meses mais velho que Jesus. E esse é o João Batista. E o João apóstolo é o João que era um adolescente. As pessoas elocubram em volta de 17 anos, alguma coisa assim, quando ele conheceu Jesus, e ficou até os 20, que o ministério de Jesus foi só 3 anos. Então, ele ficou 3 anos. Então, acredita-se que ele tenha. E, assim, um negócio muito louco que acontece com João. Um dia, os apóstolos estavam falando, conversando, isso vai acontecer, não sei o que, antes de morrer. E Jesus falou que João não ia ver a morte antes das coisas acontecerem. Aí eles já ficaram achando: nossa, então quer dizer que João não vai morrer, João vai ser. E Jesus foi falando assim: não, vocês ficam loucubrando a respeito disso, tanta coisa mais importante, né? E o que aconteceu? Quando Jesus estava ensinando sobre o fim das coisas, né? Ele disse que João ia ver isso antes. Então, eles achavam, os outros já ficaram achando que João não ia morrer. Mas o que aconteceu para frente? Quando João, aí todos os apóstolos tiveram morte trágica, vocês sabem, né? E João, ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo, e ele não morreu, que era para morrer, e ele não morreu, ele saiu sem nem se queimar. E a morte dessas pessoas, eles eram jogados lá e até que a carne saía dos ossos no caldeirão de azeite fervendo. E com João não aconteceu isso. Como eles não sabiam o que fazer com João, pegaram João e jogaram ele na ilha de Patmos, que era uma ilha em que os presos eram abandonados lá. E lá, um dia, ele está lá e Jesus apareceu para ele e falou assim: agora senta e escreve e eu vou te contar o Apocalipse. Então, foi esse João que escreveu o livro do Apocalipse numa visão que Jesus deu para ele e na ilha de Patmos, pouco antes dele morrer. Então, é por isso que Jesus disse que João não ia morrer antes de saber o que ia acontecer no fim. Entendeu? Não é porque João não ia morrer, que Jesus já sabia que ele ia voltar para João e apresentar o Apocalipse. Tanto que João escreve o Apocalipse contando que ele viu Jesus, ele reconheceu Jesus. Jesus apareceu para ele e falou: agora senta e escreve o que eu vou te falar. E ditou o Apocalipse para João. Então, João realmente tinha um relacionamento muito especial com Jesus. E é por isso que nós escolhemos ele para estudar as coisas de Jesus, porque acredita-se que é a forma mais fiel, tá? Do texto, do que Jesus falou. Então, o que acontece? A partir do momento que você aprende que estudar a Bíblia é assim, você pega o versículo, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é viva, e ela é eficaz, a partir do momento que você sabe disso, então, é assim, o texto dá 4 opções o curso, a lição, dá 4 opções de texto, tá? Hoje a nossa aula é bem pessoal quanto a isso. Então, cada um desses versículos, você pode escolher qualquer um, mas eu convido vocês a fazer isso em cima dos 4.
tá? Você escolhe um e você vai fazer em cima dos 4 depois, porque tem poder isso aí, tá? Então, o que que diz? Você vai ler e depois você vai analisar o contexto e reescrever com as suas palavras. A interpretação de texto é muito legal, sabe por quê? Porque vê se você entendeu mesmo. Deixa eu só botar o coisa para poder abrir a Bíblia. Para ver se você entendeu mesmo o que, que é. Então, quando você pede para um aluno escrever com as suas próprias palavras, vai fazer ele traduzir, não pegar uma coisa que foi só decorado, né? Então, vamos abrir lá no João 14, 21 e vamos ver qual que é o primeiro texto que tem lá. Pode ler? Pode? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Gente, que louco, né? Que louco esse, né? Vamos ler o 15:5. Tá tudo pertinho, tá? O 15:5. Tá escrito o quê? É que eu tô no computador, peraí. Tá, não tem problema. 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ok. O 16:24. O 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Gente, você prestou atenção nesse versículo, tá? Ele não tá falando, você vai pedir e tudo em meu nome e você vai receber, porque vai ter glória no céu, o nome de Deus vai ser honrado, porque vai matar a fome das criancinhas da África. Não, não, gente. Ele tá falando o quê? Tudo que você pedir em meu nome, isso vai receber para que a vossa alegria seja completa. Isso quer dizer o quê? Que Jesus se preocupa com a nossa alegria também. Esse negócio de, agora eu sirvo a Deus, eu tenho que sofrer mesmo aqui na terra, e minha vida é sofrimento. Não. Ele está dizendo a sua alegria seja completa. Então Deus tem prazer em satisfazer até os desejos do seu coração. Tá? Então, qual é nós já estudamos isso, qual é o requisito para a nossa oração ser completa? É você estar ligado no Senhor. Se você está ligado no Senhor, o seu pensamento vai ser alinhado com o projeto dele, tá? E o 16:33 diz o quê? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Cada um desses 4 versículos, ele tem promessa, tá? Ele tem promessa. Então, você vai pegar depois. Eu sei que vocês já escolheram um. Eu quero que vocês façam isso nos 4, tá? Escrever, separar primeiro, tentar transcrever com as suas palavras, tá? O que é que você entendeu disso, certo? E aí, você vai responder com as suas próprias palavras, tá? O que é importante? Aí vem a pergunta 3, né? Pergunta 3 diz o seguinte: responda com suas próprias palavras sobre o versículo escolhido. Então, você vai fazer um, depois você já fez um, você vai fazer os outros 2, tá? Porque mesmo que você escolha um versículo, todas essas promessas são para você também, tá? Então, o que acontece? A pergunta 3 diz: quais são as palavras que lhe pareceram mais importantes e básicas? Nós vamos fazer junto o 14:21, que é o primeiro. Olha lá, sayonara. O 14:21 diz o seguinte, tá? É o texto que a Keila leu, e que é assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, tá?
Então, esse é o versículo o primeiro aqui, tá? Então, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Como que você vai escrever isso com as suas palavras, tá? Cada uma dá um chute aí. Vamos lá. O que você entendeu disso? Vamos fazer só o 14:21, tá? Quem se habilita? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que isso quer dizer? É igual um pai, né? Obediência. A obediência é o pai vê o filho, né? Fala com o filho, ó, se você estudar direitinho, vai ter um prêmio para você. Se você fizer tudo direitinho. Aí, aquele filho faz tudo direitinho. Aquele pai não tem aquele prazer? Sim. Vai ter um prazer tão grande em dar aquele prêmio, porque ele viu o esforço do filho, né? Então, é o esforço nosso em obedecer ao Senhor. Porque a nossa carne, ela tende para o mal. Aquilo que a gente quer fazer bem, a gente não faz, porque está no nosso DNA o pecado. Como é que então, é que Paulo fala, né? O que eu faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Gente, que crise existencial que Paulo tinha. E todos nós temos isso, né? É uma luta para a gente fazer, para agradar o Pai. É uma luta. Sim. Então, aí o que acontece? Aí vem a segunda parte, né? Que a Keila colocou, que eu achei. Você segue os mandamentos, você obedece, o Pai vai ter prazer em te presentear, em te recompensar, né? E isso é bem casado com o João 16:33, que fala tudo o que você pedir, ele vai fazer para que a nossa alegria seja completa. Então, acaba sendo, tá vendo? A Bíblia é muito assim, é tudo muito. A mensagem é uma só. Uma coisa complementa a outra, né? Então, o que tem aqui? Tá? A pergunta A, do 3. Para vocês responder com a sua própria palavra. Quais e quantas palavras são as mais importantes e mais básicas nesse texto? O que você acha que desse texto é a mais importante? Que você, assim, pegou no primeiro momento para você? Acho que o primeiro é obedecer, o segundo é amar e ser amado. É isso E aí. eu acho que é bom, é isso. É isso. E o grande barato que eu quero falar aqui para vocês são dos níveis de crente. Eu nem ia falar isso, eu ia pegar num domingo para falar, mas é um assunto tão assim que eu vou falar para vocês. O que é? Existe vários níveis de crente. Os bebês, Mateus 7:7, Jesus diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ok? Gente, isso aí são 3 níveis de fé. Quem é que pede? Quem só fica pedindo e choramingando são os bebês, tá? Então, nós temos direito de chegar e só ficar pedindo. Jesus disse que ele ama as crianças, nós temos que ser como as crianças. Então, o pai ama pegar um bebê que está chorando no colo, fazer cafuné e dar um pirulito, certo? Jesus ama as crianças, nós podemos ser crianças, mas eu te digo, até quando você vai ser criança, né? Então, pedir e dar-se-vos-á, ok. Buscar já é o mais grandinho, já é o que sai e vai. E Jesus fala: buscar e achareis, tá? Então você vai achar se você for buscar, entendeu? Então já passou do pirulito que vai ganhar na boca, você vai ganhar algo a mais. E o outro nível, que é bater e abrir-se-vos-á, que é onde você chega, as portas se abrem. Jesus fala desses 3 níveis. Então, isso aqui, o que ele está falando? Né? Em João, ele está falando que aquele que ama, que segue os mandamentos e o guarda, eu me manifestarei a ele. Sabe o que eu acho isso? Que é o pai sentando numa mesa e contando, dando a chave do carro para o filho, um cheque de, sabe, $1.000, e falando assim: agora vem cá, que eu vou te contar os grandes segredos e baratos da vida. São coisas que não pode contar para bebê. São coisas que não pode contar para criança. Então, quanto mais ligado você tá, e aqui ele tá falando,
aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. Então, quer dizer, é um nível de intimidade que, partindo desse princípio, tudo que você pedir vai rolar, porque vai estar muito ligado. Então, eu pergunto para vocês, em que nível nós estamos? Não estou falando, não sei o que, ninguém vai para o inferno. Não estou mandando ninguém para o inferno, eu nem gosto disso, porque eu acho que é muito arbitrário eu tacar etiqueta no povo, tá? Não é isso que eu estou falando, nós estamos falando para crente, para pessoas comprometidas, mas aí é uma opção, é uma questão de identidade. Qual é o papel que você ocupa? Você é um bebê que fica chorando e pedindo, e me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Tem gente que passa a vida inteira assim. Tem gente que já pega, e aí, tá tudo bem? Tudo bem, mas eu vou buscar. Você vai buscando. E Jesus fala, você busca, você vai encontrar. Mas o terceiro nível é quando você senta e ele fala, você chega, as portas vão se abrir para você. Não é você que vai meter o pé na porta, você bate e a porta se abre. Isso é Deus revelando, é Jesus dizendo aqui, e aquele que será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Gente, que barato você ter certeza que você está num nível de intimidade que o próprio Jesus vai chegar e fazer como ele fez com João para revelar o Apocalipse. Que até hoje é estudado. Tem filmes e novelas e tudo mais até hoje é estudado por uma visão que João teve quando estava tudo ferrado lá na ilha. Jesus apareceu, porque o nível de intimidades deles era muito profundo, tá? E é isso o que você pode escolher ter uma vida mais ou menos, meia boca, ótima e esplêndida. Eu não quero chegar lá e ter perdido alguma coisa. Deus falar assim, então, tinha tudo isso para você, mas você perdeu. Olha só o que eu ia te contar, eu quero tudo. Nossa, eu quero tudo e mais um pouco. Tudo que eu tenho direito. Bom, então, voltando ao versículo, são as promessas, né? São as palavras básicas. Então, eu quero que vocês me digam qual é a promessa que você pode confiar desse versículo. Qual é? Do 21? Nós vamos trabalhar em cima do 14 e 21. Sim. Tá. Qual é a promessa? A manifestação dele para conosco. Isso é promessa. Né? Mas tem uma outra aí que ele fala: aquele que me ama será amado por meu Pai. Será amado. É outra promessa. É outra promessa. Quem que é o pai aqui nessa história? Né? Deus. Então, é só o chefe. É só o chefe. Não é ninguém menos que o chefe. Agora vem. Esse texto, existe uma ordem para você seguir? Certo. Qual que é a ordem? Pois é. Não, porque assim, presta atenção. Vamos lá. Tem você que tem meus comandos, né? Os meus mandamentos. Sim. Mantém eles. É aquele que ouve, porque a obediência, não adianta a gente falar que ama o Senhor, ele fala para a gente fazer, Sim. A gente não faz, a gente não dizima, a gente não faz nada. Então, não é que eles dão amor. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E também amarei eles e me mostrarei para eles. Mas tem o negócio aqui que é a obediência, né? Aquele que tem os meus mandamentos e que mantém eles. Quer dizer, não adianta a gente falar, eu sei os 10 mandamentos, mas o diabo também sabia, mas não obedecia. Então, o diabo estava lá quando escreveu tudo, tá, gente? Ele sabe mais que a gente. Você precisa pôr em prática, né? Não é só saber. E é por isso que a semana que vem nós vamos começar com o estudo dos mandamentos adaptado. Muito legal, que até a Sayonara, que é velha de igreja, que nem eu, vai descobrir um monte de coisa muito louca, tá? Não pense que é porque você é velha de igreja que você já sabe tudo de cor. Não, senhora, surpresa! E eu tô assistindo os 10 mandamentos, hein, gente? Tá ótimo. Né? Eu tô assistindo os 10 mandamentos. Sim. Na Netflix. Não, É o da Record? No computador. É o da Record? É. Ai, gente, que linda que foi essa novela, né? E Nossa, muito fiel. Pelo amor de Deus. Quando eu assisti, você sabe que eu não assisti até o fim. Eu perdi metade. Porque aí eu mudei pra cá, eu não sabia como eu fazia pra pegar. Quando eu vi, peguei o bonde andando. Bom,
Bom, então vamos lá. Não, mas você pode pôr aqui, ó, Daily Motion. Você põe aqui, capítulo 1, todo dia. Ah, tá. Eu Gente, de achei noitão, lindo. terminei Eu meu gostei muito dia. do Apocalipse também. Eu assisti, quando passou, eu assisti o compacto de 5 horas. Deixa muito a desejar o compacto de 5 horas. Mas, assim, o que eu gosto deles é que eles contratam o povo para fazer exatamente o que está na Bíblia. E tem muito historiador fazendo. Então, é muito legal porque você aprende muita coisa. Bom, mas voltando aqui, o versículo inclui uma promessa em que confiar, tá? Qual é? Que obediência. Ele vai se manifestar a gente e depois uma ordem para obedecer é seguir os mandamentos, guardar os mandamentos. Agora diz, essa é uma condição para alguma bênção? Sim, é uma condição para uma bênção, tá? É uma bênção pela qual eu posso agradecer a Deus? Sim, também. Porque eu preciso desse versículo na minha vida. Tá? Fortalecer a sua fé. Exatamente. Tá? E por quê? E qual o ensino que ele tem para minha vida? Acho que o ensinamento é que você não esmoreça, né? Exatamente. E que o amor é que vai resolver toda essa parada. O resumo de tudo isso aí é o amor. Por quê? Veja bem, quem aqui já teve namorado? Eu já, alguns. Poucos. Devia ter tido mais. Mas quando você ama uma pessoa, você quer agradar essa pessoa. Então, vamos lá. Quando você ama mesmo, quem aqui já teve 16 anos, né? Só que com 16 anos não tinha telefone, mas você quer falar com a pessoa o tempo todo, é ou não é? Você não cansa de ficar junto. Você se arruma para essa pessoa. Você está apaixonado, você ama, você quer dar presente. Né? Primeiro dia dos namorados que você tá namorando alguém que você ama. Meu Deus, você fica sem saber o que você vai comprar, que você quer comprar um presente muito legal, porque você ama. Você quer ir embora. Eu lembro que a minha prima arrumou um namorado, era um barato, porque o namorado ficava lá até 11 horas, ia embora. Quando chegava na casa dele, ele ligava para ela, porque o pai dela mandava que ele fosse embora, né? Aí chegava, ligava para ela e eles ficavam até de madrugada conversando. Entendeu? O que é isso? É porque ama. E como é o seu amor por Deus? Como é o seu amor por Jesus? É um amor que você encontra com ele só uma vez no domingo, quando você vai no culto ou na missa, ou sei lá. Entendeu? Então, quem ama quer estar sempre, tem vontade de estar junto. Tem vontade de conhecer a pessoa. Então, o que acontece? Quando eu conheci o meu marido, eu conheci ele pela internet, né? Já contei para vocês isso? Um site Amor em Cristo. Não! Ah, pois é, muito louco. Até eu falo para ele até hoje, vamos escrever para o site e falar que dá errado. O que acontece? Ele estava no Brasil e ele entrou no site, a minha irmã me pôs, é uma história muito louca, aí depois entre os detalhes, mas eu conheci ele, eu fui conhecer ele pessoalmente, porque eu conhecia ele de ler o que ele escreve e de conversar com ele, eu queria ver pessoalmente, e ele também. Aí, quando a gente se viu, depois a história é muito louca, porque até assim, a gente nem foi um muito com a cara do outro, né? E a gente foi depois, a convivência. Então, o que acontece? É diferente quando você convive com a pessoa e você começa a descobrir as qualidades. É porque você está convivendo. Então, o que acontece? Uma coisa, nós tivemos um amor platônico na adolescência, né? Quem nunca foi apaixonado por um ator de novela, um cantor, alguma coisa assim, aquela coisa irreal. De repente o cara tinha 1000 defeitos, mas você podia ser apaixonado por ele, você não queria conhecer ele mesmo. E quando conhece, se decepciona, entendeu? Então, o que acontece? Quando você decide, amor é decisão. Paixão é aquela coisa que que acaba. Amor é decisão. Você quer ver? Sayonara, quantos anos você está casado? 5. Você não ama mais ele hoje do que no dia que você conheceu? Ah, com certeza. Não é? E hoje você conhece mais defeitos do que você conhecia antes, não é verdade? Com certeza. Mas você ama mais. Porque você vai convivendo. É mesmo.
Minha mãe falava, minha mãe é uma pessoa muito incógnita, eu nunca vou conseguir dizer, assim, definir minha mãe, porque ela falava um negócio muito louco, ela dizia assim, não existe eu amei, não existe, porque verbo amar nunca pode ser no passado, se ele vai para o passado é porque não era amor. Minha mãe tem isso, tá? Interessante isso, ela dizia, eu amei, não existe. Eu gostei muito, eu fui apaixonada, porque ela dizia, o amor jamais acaba. Tá. Aí ela ia lá para Coríntios e pegava e falava, o amor não acaba, tá? Meu marido diz que amor é decisão. E hoje eu concordo com ele. Você decide amar uma pessoa, tá? Então, o amor hoje é consequência da convivência. Então, é assim, eu sei os defeitos do meu marido hoje, eu convivo com ele. Mas uma coisa é o nível de intimidade. Se eu tivesse, quando eu conheci, ele passava mais tempo na Europa e aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Entendeu? Então, praticamente, eu não tinha convivência com ele. Eu não tinha parceria, eu não tinha subsídios para dizer. Eu só botar meu computador para carregar, porque está descarregando. Sabe? Para poder investir. Então, hoje não. Quanto mais você convive, o amor vai crescendo. E isso acontece com Deus também. Você só vai desenvolver o seu amor pelo Senhor quanto mais você conhecer a Ele. Você só vai conhecer se você tiver contato com Ele. E como nós vamos ter contato com Ele? Com a palavra e conversando com Ele. Mas é possível conversar? É. Entra no seu quarto escuro, bota, não precisa nem botar o joelho no chão, mas se quiser pode. Mas conversa com Ele e Ele vai, promessa aqui. Aquele que me ama, que ama o Pai, que me ama, será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Você já pensou que barato Jesus sentar na beirada da sua cama e levar altos papos com você? Acho que é tudo isso que a gente quer, né? Então, qual é o ensino que nós temos aqui? É isso porque nós estamos trabalhando em cima de um versículo só, tá? Que é do 14, 21. O que eu posso aproveitar para a minha vida, colocar em via de regra a partir de amanhã? A partir de amanhã, como que eu vou lidar com esse ensino que eu tive nesse versículo, tá? Diz o quê? Aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, isso é o seguinte, Deus vai saber que você realmente o ama se você está ligado nele e segue os mandamentos. Se você só disser que ama e não o seguir, e não guardar os mandamentos, isso é um amor meia boca. Isso é o amor que pode ser conjugado no passado, tá? Então, nós estamos trabalhando em cima de um versículo. E eu estou falando para vocês fazerem isso em cima dos 4. Tá? Grandes coisas vão ter. Então, é assim, como que eu vou estudar a Bíblia? Eu não tenho tempo. Gente, você pode não ter tempo para ler um capítulo, para ler um livro da Bíblia inteiro. Um versículo você tem. E versículo, eu vou dizer para você, um segredo para estudo sistemático da Bíblia, tá? Acorda, lê um versículo e vai ruminando esse versículo o dia inteiro. Tentar ver o que eu posso botar em prática. Né? Gente, Deus vai falar com você. Ele vai mandar alguém, alguma situação, ele vai mandar alguma coisa para você. Então, essa semana, meu marido está dando um seminário numa igreja de um pessoal da Guatemala. É tão engraçado, porque eu não ponho salto, porque eles já são pequenininhos. E mesmo assim, eu tenho que agachar com eles. Pensa num pessoal muito fofo. E eu fui falar na segunda-feira de administração do tempo, que foi uma matéria que eu fiz na faculdade, tudo, né? Administração de tempo. E eu estava falando um negócio com eles, eu vou colocar para vocês uma coisa que eu aprendi. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar coisa do cérebro, e depois que eu descobri a Rosana Alves, ela é considerada a segunda melhor e maior e mais importante neurocientista do mundo. Ela é brasileira, ela é cristã e ela foi convidada para uma universidade daqui e ela dá treinamento para o pessoal do mundo inteiro de neurociência. E ela é cristã. Então, ela diz assim, não tem como você estudar o cérebro e não encontrar Deus, tá? É muito legal ela coloca isso. Então, eu fui fuçar, ouvi muita palestra dela e ela explica um negócio, o poder do seu cérebro, que é um negócio muito louco. Então, o que ela fala e eu faço comigo e dá certo e é um desafio para vocês. O seu cérebro... Então, estudando ela, aí eu já comecei a estudar uns outros caras também, tá? Bom, eu estudei um cara que ele diz o seguinte, que você tem total controle sobre o seu consciente. O seu consciente, ele dorme
mas o seu subconsciente, que é o inconsciente, ele tá ligado 24 horas. É ele que não dorme, não descansa, tá? Mas ele é abafado pelo consciente. Então, quer ver um exercício para vocês verem se funciona ou não? Antes de dormir, deita. E antes de dormir, quando você estiver naquela hora do limbo, você calcula um horário para você despertar. E você começa a falar para o seu cérebro, eu vou despertar, por exemplo. Eu punho o relógio às 7 horas, mas eu acordo e eu tenho que travar para não acordar meu marido, né? Então, 7 horas, não. Eu vou acordar 5 para 7 para acordar antes do despertador. E eu vou dormindo e você vai pensando nisso. Eu tenho que acordar 5 para 7 e você tem que... Falo pro meu cérebro, você tem que acordar 5 para 7, acordar 5 para 7. Vocês sabem que hora que eu acordei no primeiro dia? 10 para 7. E detalhe, sem sono. Porque você pode mandar o seu cérebro fazer as coisas. Então, não vou falar sobre isso agora, tá? Que não tem nada a ver com o texto. O que tem que falar é o seguinte. Experimente pegar esses 5 minutos antes que você vai se programar, tá? Para acordar mais cedo. 5 minutos, gente. Não é muito. Uma das coisas que você pode ofertar a Deus, ele fala muito, nós vamos estudar mais para frente, são as primícias. O que é a primícia? É o primeiro. Então, você pode dar oferta em dinheiro, você pode ajudar um pobre, tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas ele valoriza a primícia, certo? Então, por exemplo, tem gente que abre uma loja. Eu abri a loja. O primeiro dia do movimento da loja, meu primeiro lucro, meu primeiro salário, eu vou dar de oferta na igreja que eu frequento, ou eu vou ajudar um missionário, ou eu vou dar cesta, sei lá. Tudo bem. Experimenta. Pegar e dar a primícia do seu tempo para Deus. Para ele falar com você, para fazer o seu dia ser diferente. Então, eu convoco vocês. Não importa a hora que vocês vão acordar, 5 minutos não vai deixar ninguém aleijado, tá? Avisa para o seu cérebro antes de dormir. Eu preciso acordar 5 minutos. Esses 5 minutos eu tô falando. Se você falar para o seu cérebro, você não acorda com sono. E não fica na cama. Porque se ficar na cama, você vai virar para o canto e vai dormir. Levanta e vai para a cozinha. Senta e pega um desses 4 versículos, ou um. Você vai ler ele em menos de 1 minuto. E vai falar assim, Deus, fala comigo o dia inteiro hoje. O que você quer que eu aprenda com esse versículo? E eu garanto que você, no final do dia, você vai falar, eu não quero nunca mais passar um dia sem ter a experiência que eu tive hoje. Você vai ver quantos dias da vida você jogou fora. Quantos dias você se sujeitou a ter um dia comum. Hoje pode ser o último dia da sua vida. Eu não estou falando que vocês vão morrer, mas Jesus pode voltar. Então, a gente passa de, hoje eu tô cansada, eu não vou fazer nada, eu vou deixar para viver amanhã. Entendeu? Você perdeu, de repente, um monte de coisa que poderia ter acontecido. Então, nós temos 4 versículos. Esses 4 versículos vão dar para 4 dias. E eu quero que vocês façam isso antes de começar a tarefa do nosso estudo da semana que vem. Próxima semana. Tá? Pega um versículo, são 4. Acorda, vai para a cozinha. Se achar que vai, toma um copo d'água que acorda. E fala assim, Deus, fala comigo agora. Escolhe um desses. Amém. Lê e tenta observar como o seu dia vai ser diferente. Isso é intimidade. Intimidade é você dentro do seu quarto com a pessoa que você ama. Todas nós já passamos por essa experiência no mundo aqui, no mundo, né, terreno, no mundo da carne, certo? Você se trancar num quarto. Gente, é o que eu falo. A Rebeca nem está escutando aqui, mas eu falo para ela. Quando entra no quarto, fecha a porta, vale tudo. Contanto que ambos estejam de acordo. Ali é onde você se despe. Você mostra sem máscara. Amém. Tá? E esse quarto, eu não estou falando numa cama com você pelado, entendeu? Tá? Eu estou falando, convocando vocês a ter essa experiência de intimidade com Deus, sem máscara, sem roupa tampando. Senhor, fala comigo, estou aqui, fala comigo. O que o Senhor tem para mim hoje? E é uma viagem incrível. É uma aventura incrível. E aí você vai fazer com os 4 versículos, depois de noite, você pega e tenta fazer essas perguntas para o texto. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você alguma coisa extraordinária, porque Deus não desperdiça a oportunidade. Deus não rechaça a oração de quem está pedindo. Deus nunca deixou ninguém sem resposta.
E a resposta que ele vai dar para mim, às vezes é diferente para a Sayonara, é diferente para a Keila, é diferente para a Ana. E diferente para quem estiver ouvindo essa mensagem. A mensagem é diferente porque Deus, ele é onisciente e ele se preocupa com você. Se ele conhecia você quando você era dentro da barriga da sua mãe, matéria informe, ele já te chamava pelo teu nome, você acha que ele não tem uma palavra especial para você hoje? Às vezes Deus está falando assim, tô com tanta saudade de você, faz tanto tempo que nós não conversamos juntos, não jogamos conversa fora. Você já pensou? Eu falo da Ana, que vontade, Ana, de jogar conversa fora, né? Às vezes a gente liga depois, viu, gente? Vou contar um segredo. Às vezes a gente conversa depois, né? Assim, para botar... Gente, era uma coisa tão gostosa. A Ana vinha fazer o cabelo. Mentira, gente, que eu enrolava. Eu tenho certeza que tinha umas coisas que eu ia levar 15 minutos, eu levava 2 horas. Só para poder ficar conversando com ela. Era por isso que eu ia. Né? Tá vendo? Então, o que acontece? De repente, Jesus está falando assim, tô com tanta saudade daqueles papos, de quando você veio chorando um dia conversando comigo, quanto tempo no meu colo, sabe? Vamos nos permitir isso. Deus, ele continua sendo Deus sem a gente, mas nós não somos nada sem ele. Não se permita passar um dia a mais à toa, a passar a ser um número a mais. Já que você tem um propósito. E Deus tem um propósito para a gente. Tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, teoricamente, esse estudo eu elaborei há muitos anos atrás. Na verdade, eu tirei de um livro e dei uma adaptada, tá? Mas eu uso ele muito. E, geralmente, a gente acaba por aqui. Mas com vocês, eu não vou acabar por aqui, porque eu acho que o Evangelho de João ainda tem muita coisa. Então, essa semana tem esses 4 versículos, vocês vão fazer isso. Eu acho que é legal, claro que eu estou dando uma sugestão, porque é o que eu acho que eu vou fazer também, porque eu já fiz isso, eu tenho assim, cada vez que eu faço, tem uma coisa nova, tá? E eu tenho certeza, é tipo um desafio para você. Entra nessa jornada, porque Deus deve ter muita coisa, assim, querendo conversar com você, querendo te mostrar, querendo te dar, e de repente você não senta para falar. Quer ver, muitas vezes a gente vai orar, como é que é? Oração é um barato, né? Primeiro você tem vergonha, você acha que você não pode. Aí depois você pega aquelas coisas que a gente aprendeu na escola, nas igrejas, tudo decorado, né? Acho que ele ficou olhando e falou assim, vai conversar quando? Aí depois você começa, aí você já está no nível mais profundo de intimidade. Você fala, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela comida, obrigado pela minha saúde, cuida do fulano, do ciclano, eu tenho tal problema, blá, blá, blá. Amém. Aí fala assim, você não conversou comigo, você só falou, isso foi um monólogo. Então, o nível de intimidade é quando você chega e fala, Deus, agora fala comigo. Para mim isso é problema, tá? Já estou confessando, para mim é um problema. Ficar quieta, tentar fazer a cabeça, fica quieta. Aí, você fica quieto e começa a ler um versículo 4, 5 vezes o mesmo versículo. Você não sabe as coisas. Comigo, Deus fala de uma forma muito louca, sabe? Porque Deus é moderno, e ele sabe que eu sou moderna, então tá. Ele põe um pendrive na minha cabeça, faz um download, assim... Aí eu tenho que conversar com alguém para botar a ideia em ordem, porque entra tudo de uma vez, assim. Então, Deus tem, de repente, ele tem um download para fazer na sua vida. E você fala assim, como eu não pensei nisso antes? Então, essa é a grande aventura de você andar com Cristo. E não quer dizer que você vai ser babaca por causa disso. Não quer dizer que você vai ter que deixar o cabelão crescer, parar de comprar a maquiagem da Mary Kay, vai ter que usar só roupa sem graça, vai ter que... Não pode mais ouvir roupa nova. Ai, gente, o Serginho vai estar lá no céu. Nossa, que delícia. Ai, que delícia. Tá ótimo. Então, o que é isso? É vida em abundância. E o resto do versículo, no final do versículo 16:33, gente, ele fala assim, para que a sua alegria seja completa. É a sua alegria. A alegria da Sayonara, a alegria da Keila, a alegria da Kátia, a alegria da Ana. Deus se preocupa com a nossa alegria do daqui. Certo? Então, vale a pena. Vale a pena. Você não precisa ser babaca para você ter um relacionamento assim com o chefe. Ai, eu sou peixe do chefe. Entendeu? Não tem coisa mais legal do que isso? Então, o estudo de hoje é isso. Nós fizemos um versículo. Eu quero que vocês façam os outros 2. E vejam qual é a mensagem que eu tenho. Isso, eu tenho que fazer alguma coisa? Tá? É acoplado a alguma coisa? Porque existe uma coisa que é só me dá. Então, não, tem gente que tá nessa, tá? Mas o que eu tenho que fazer para mostrar para Deus que realmente eu me agrado dele e eu estou interessada em crescer, em caminhar com ele e crescer?
Gente, quando você chegar nesse nível, você vai ver o que Deus vai falar para você. Fala assim, ó, Ana, então é o seguinte. Amém. Você está aqui por causa disso. Essas pessoas você conhece por causa disso. Você mora aqui, esse seu vizinho é assim, e você vai começar entendendo as situações que Deus tem um projeto para você. E eu estou falando para Ana, eu estou falando para a Sarnara, eu estou falando para Keila, eu estou falando para a Kátia. Tá? E aí, só um negócio que eu falei para os meninos lá na segunda-feira. Você reclama se você está numa situação conturbada, Jesus diz que nós somos chamados para ser luz. Uma luz sozinha, num lugar todo iluminado, ela não aparece. Uma luz só vai brilhar se ela for colocada no meio do escuro. Tá? Então, se a sua vida está no meio do escuro, é porque você tem que acender a sua luz e iluminar onde é que você está. Acho que não precisa mais nada, né? Depois dessa, Tonho. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Todo dia que você lê um trecho da palavra, pedir orientação de Deus antes. Deus fala comigo nesse trecho. E lê um trecho, eu tenho certeza que ele vai te responder. E 5 minutos antes do seu horário normal de acordar, desculpa aí, tá? Não vai alejar ninguém, não vai atrapalhar o seu dia, não vai deixar você mais com sono. E 5 minutos é muito tempo. Dá para você ler o versículo 1, 2, 3, 4 vezes e orar. E eu ainda falar assim, nossa, sobrou tempo. Sobrou tempo. E você está dedicando a primícia para o Senhor. Nem que você não tenha tempo de conversar com Ele o dia inteiro. Você pare e dê e fala, Senhor, olha aqui, Deus se agrada. Isso é oferta agradável a Ele. Eu estou dando o meu primeiro 5 minutos do meu dia para conversar contigo. Vou falar para vocês que o dia vai render para caramba, tenho certeza. Tenho certeza. Empenho a minha honra, se é que eu tenho, né?